A energia de ativação. Svante Arrhenius sugeriu que para uma reação ocorrer, os reagentes deveriam possuir uma certa quantidade de energia cinética para se transformarem nos produtos. Essa energia é chamada de energia de ativação, EA. Essa grandeza é dependente da energia cinética e do fator de orientação espacial. EA varia de reação para reação. Bem? Então aqui nós vamos mostrar a isomerização da isonitrila de metila, tá bom? Tá aqui a isometila de nitrila, isonitrila de metila, nome difícil, tá bom? O que vai acontecer? Ela se isomeriza e vai formar acetonitrila, tá? Então o que acontece? Essa reação vai sofrer uma inversão, né? Olha, vai sair a ligação do nitrogênio e vai se formar com carbono. Então a gente imagina que esta ligação vai se quebrar e esse ligante aqui, né? Essa nitrila aqui vai como fala? Girar, vamos dizer assim, tá bom? Então, se a gente for graficar, aqui a gente tem uma visão melhor aqui do gráfico, né? O gráfico grande para a distância que eu estava usando. Aqui eu vou ter energia ou entalpia. Aqui o reagente isonitrila de metila. E aqui o produto a acetonitrila. Bem? Aqui uma espécie de transição, né? Onde essa ligação foi rompida e essa molécula, esse ligante aqui, a nitrila, já rodou, né? E depois a conversão, a formação do produto, né? Então, o que vai acontecer? Essa reação, pelo que mostra o gráfico, é uma reação exotérmica, né? A energia dos reagentes é maior que a dos produtos. E a gente observa que nem todas as moléculas se transformam no produto. Então, segundo Arrhenius, né? As moléculas teriam que ter uma certa energia cinética para romper essa barreira, que a gente vai chamar de energia de ativação, para criar essa espécie de transição aqui. E essa espécie de transição, né, vai se converter no produto, tá bem? A energia de ativação, então, gente, tá? É uma barreira, né? Uma barreira de potencial para as reações acontecerem, né? Depende da energia cinética e da orientação da colisão, ou seja, quando as moléculas colidem, elas têm que ter uma certa orientação. É a energia do reagente até o complexo ativado, tá bem? Então, para uma reação endotérmica, a energia dos reagentes é menor que os produtos, os reagentes absorvem uma certa quantidade de energia para se transformar nos produtos. A energia de ativação vai dos reagentes até o máximo aqui, onde eu tenho o complexo ativado, né? A mesma coisa, para uma reação exotérmica, a energia dos reagentes é maior que dos produtos, então quando o reagente se transforma em produto, existe uma liberação de certa quantidade de energia, né? Também vai ser a energia dos reagentes até o máximo da curva, né? Bom, temperatura e velocidade. A maior parte das reações químicas aumentam de velocidade com o aumento da temperatura. Como exemplo, pode-se citar o cozimento de um alimento que se dará de forma mais rápida a 100 graus Celsius do que a 70 graus Celsius. Para que uma reação ocorra, é necessário o contato entre os reagentes. Uma vez em contato, as moléculas Uma vez em contato, as moléculas, átomos ou íons colidem entre si, originando os produtos. A colisão que gera produto é chamada de colisão eficaz ou efetiva. Ela deve possuir certa quantidade de energia cinética e também certa geometria. Agora vamos descrever as reações efetivas e não efetivas, né? A reação não efetiva é aquela que não leva à formação de produto, tá bem? E a reação efetiva é a reação que leva à formação de produto. Vamos observar esse modelinho aqui, tirado do livro, né? Onde eu tenho aqui um átomo, né? Uma bolinha vermelha, ele vai colidir com uma molécula que tem 3 átomos, ele colide pela bolinha azul, tá bom? O que acontece? Ele tem aqui a colisão. O que a gente observa?
que a bolinha vermelha volta e que a outra também volta tal qual inicial, ou seja, não gerou produto. O que pode estar acontecendo aqui? A reação não foi efetiva ou não foi eficaz, né? Por quê? Pode não ter energia cinética suficiente e pode ser também por uma questão espacial, tá bom? Nessa outra reação, uma reação que a gente vai chamar de efetiva ou eficaz, porque vai gerar produto, a bolinha vermelha vai bater com a mesma molécula, só que em vez de bater com a bolinha azul, vai bater com a bolinha vermelha de novo. Aqui eu tenho uma espécie gerada durante a colisão entre essas partículas. O que a gente observa? Que as duas bolinhas vermelhas formaram uma nova substância e aqui agora ficou só a bolinha preta e azul, formando uma nova substância. Então essa reação foi eficaz, ou seja, gerou produtos. Aqui, se gerou produtos, eu posso afirmar com certeza que tinha energia cinética suficiente e que também teve a geometria correta. Então aqui em cima a gente pode especular que essa não era a geometria correta, porque para formar produto, as bolinhas vermelhas têm que colidir. Então aqui com certeza a geometria não é correta, mas não nos permite também fazer nenhum tipo de afirmação com relação à energia cinética, ok? Muito bem. Observa-se que com o aumento da temperatura, o valor da constante de velocidade também aumenta. Tá? Então aqui eu tenho um gráfico da constante por segundo, né, unidade por segundo, e aqui a temperatura em graus Celsius. O que a gente observa? Que conforme a temperatura vai aumentando, a constante de velocidade da reação também aumenta. Tá? Então a velocidade vai ser dado, lembra, por uma constante vezes a concentração do reagente, né? A expressão que a gente estava trabalhando lá algum tempo atrás aí, né? O que a gente observa é que aumentando a constante, eu aumento a velocidade. Então, como a constante aumenta com a temperatura, a velocidade também vai aumentar com a temperatura. Se graficarmos a energia cinética das moléculas de uma amostra gasosa em relação à temperatura, observaremos que em temperaturas mais altas, a energia cinética média também será mais alta. Então aqui a gente tem um gráfico de fração de moléculas, tá bem? Duas temperaturas, uma que está aqui pela curva mais escura, que é uma temperatura mais baixa, e essa que está com uma curva em vermelho, uma temperatura mais alta. O que a gente observa? Conforme a temperatura aumenta, né, essa curva se alarga, essa gaussiana se alarga e diminui o número de frações de moléculas com certos valores de energia, né? Se a gente imaginar que nesse ponto aqui, o lápis está apontando, a energia mínima necessária para a formação de produtos, para que tenha uma colisão efetiva, ou seja, uma energia de ativação, vamos dizer assim, nós vamos observar que por uma temperatura baixa, mais baixas, o número de moléculas é bem pequenininho, né? O número de moléculas que poderiam vir a gerar produtos, que vai afetar a velocidade da reação. A reação vai ser baixa. Se a gente aumentar a temperatura, com o espalhamento da gaussiana, da curva, né, de fração de moléculas, a gente vai ver que um número maior agora de moléculas já tem energia suficiente. Então, ó, a gente observou que o aumento da temperatura, né, aumentou o leque de energias das moléculas e aumentou também o número de energias de moléculas que têm energia suficiente para formar o produto, tá bom? A fração de moléculas que possuem energia cinética maior ou igual à energia de ativação, tá, é dada pela expressão F, uma frequência, né? A exponencial elevado menos a energia de ativação sobre RT, R é a constante universal dos gases, tá bom? T é a temperatura absoluta. Muito bem. E a energia de ativação, o valor típico, alguma coisa em torno de 100 kJ por mol. O R, 8,314 Joule Kelvin mol. Temperatura em Kelvin, tá bom? Calculando o número de moléculas que possuem energia maior ou igual a F, a energia de ativação, tá? Brincando com a energia de ativação de aproximadamente 100 kJ a 300 Kelvin, né? Vamos colocar esses dados na equação aqui em cima. F, né, vai ser dado por exponencial, o valor de 100 kJ por mol, ou 100 mil joules, para colocar na mesma unidade
do R, tá bom, gente? Que é 8,314 Joule Kelvin mol. É 100 mil joules por mol, né? A energia de ativação é 300 Kelvin. A gente corta as unidades, vai ter que o F é igual a 3,87 vezes 10 a menos 18, tá? O que isso quer dizer? Que um número pequeno de moléculas poderiam gerar produto, ou seja, uma quantidade muito pequena, isso aqui representa uma quantidade muito pequena de moléculas que tem energia suficiente para formar o produto, tá bom? Alguma coisa, né, uma significação, alguma coisa como 4 colisões em cada quintilhão de colisões gera um produto, tá bom? Então, alguma coisa como 4 em 10 e 18 colisões poderiam gerar produto, tá bom? É uma quantidade muito pequena, o que justifica a velocidade muito baixa. Muito bem. Se aumentarmos a temperatura em 10 graus Celsius, ou seja, 310 Kelvin, o número de moléculas com energia suficiente para gerar produtos será D. Então, o que a gente fez? A mesma coisa, tá certo? Só aumentamos um pouquinho a temperatura para 310 Kelvin, né? A gente vai ver que F vai dar um valor de 1,41 vezes 10 a menos 17, tá bom? Se a gente colocar a fração, tá certo? De moléculas que tem a energia 310 dividido pela de 300, nós vamos ter que o aumento em 10 graus Celsius, tá? Tem uma relação de quase aumentou 4 vezes a velocidade da reação, que já era muito baixa, né? Tá bom? Então, ó, um aumento de 10 graus Celsius em temperaturas próximas a 300 Kelvin aumenta o número de moléculas aptas a formar produtos em 4 vezes, né? Alguma coisa próxima de 4 vezes, arredondei aqui, tá? Se aumentarmos a temperatura para 600 Kelvin, opa, aqui já é um aumento considerável, né? A gente dobrou a temperatura de 300 para 600 Kelvin. Utilizando a energia de ativação de 100 joules, 100 mil joules por mol, né? O R, 8,314, a temperatura 600 Kelvin, nós vamos ter um valor muito próximo de 2 vezes 10 a menos 9. Perceba que é um valor ainda bastante baixo, né? O número de moléculas aptas a reagirem em relação dos 600 Kelvin em relação a 300, da ordem de 5 vezes 10 a oitava, tá bom? 5 vezes 10 a oitava dá 500 milhões, ou seja, tem 500 milhões a mais de moléculas, né? De vezes, né? Ao dobrar a temperatura absoluta, né? Um aumento considerável do número de moléculas aptas a formarem produtos, mas ainda assim um valor baixo, tá bom? Arrhenius observou um aumento não linear da velocidade com a temperatura. Descobriu-se ainda que em grande parte das reações a velocidade é dependente dos seguintes fatores: F, que é a fração de moléculas, tá? Com energia cinética maior ou igual à energia de ativação, o número de colisões moleculares por segundo, fração de colisões com orientação correta. Esses fatores encontram-se presentes na equação de Arrhenius. Tá aqui a equação, tá? Equação de Arrhenius. Nós temos a constante de velocidade, K, é dado por um fator de frequência de colisões, que é um valor aproximadamente constante, exponencial, elevado a menos EART, lembrando que isso aqui é o F, né? A fração lá de moléculas, né? Que é um EA sobre RT, é um parâmetro termodinâmico, então temos uma coleção de informações aqui importantes, né? Então, K, de novo, é a constante de velocidade, A é o fator de frequência de colisões, é um valor aproximadamente constante, exponencial, elevado a menos energia de ativação sobre RT, isso aqui é o nosso F, nossa fração, né, de moléculas que tem uma certa energia. Temos aqui nessa componente aqui, uma fração termodinâmica, um parâmetro termodinâmico. Nós temos que é o número de Euler, né, 2,718 menos 2,718. R é a constante dos gases, temperatura absoluta. E que a gente observa que se a gente aumentar muito a energia de ativação, tá bom? K vai diminuir. Se K diminui, como velocidade
né? A velocidade é igual a K vezes a concentração. Se K diminuir, a velocidade cai também, tá bom? Então, energias de ativação muito altas levam a uma diminuição da velocidade das reações, tá? Então, aumentando EA, a reação se torna mais lenta. Aplicando-se o logaritmo natural na equação de Arrhenius, tá? Vou ter que ln de K é igual a ln de A mais D, sua energia de ativação sobre RT, ou menos energia de ativação sobre RT, o ln de E, né? O ln da exponencial, né? São funções complementares, né? Não é esse nome, mas eu não estou lembrando agora como que chama. Elas se cancelam, isso aqui dá 1, né? Então, nós vamos ter uma equação típica de reta aqui, parecida com a equação de reta, né? ln de K igual a ln de A menos EA sobre RT. Tirando EA sobre R em relação a T, né? Menos EA sobre R em relação a T, ln de A, isso aqui se transforma numa equação de reta. Y é igual a X mais B. Então, se a gente graficar ln de K por 1 sobre T, tá bem? O que nós vamos ter? Nós devemos obter uma reta, tá? O coeficiente angular vai ser menos a energia de ativação sobre R, tá bem? Extrapolamos para T, 1 sobre T igual a 0, nós achamos o ln de A, tá bom? Que é o fator de frequência de colisões. Observe aqui, ó, que graficando ln de K por 1 sobre T, tá? Teremos uma reta, e essa reta vai ser menos a energia de ativação sobre R, tá bom? Possibilitando o encontro do valor de energia de ativação da reação. Então, o que nós temos? Ó, é também possível se obter a energia de ativação utilizando dois conjuntos de dados, 1 sobre T e ln de K. Aqui, gente, quanto mais distante esses pontos, os pontos utilizados, se a gente for usar só dois, melhor. Imagina que a gente tem um conjunto de pontos assim, ó. Tá bom? Tem a melhor equação de reta aqui, assim, ó. Se a gente pegar esses dois pontos aqui, ó, é ideal, porque eles estão bem próximos da reta. Ao passo que se eu pegar, por exemplo, esses dois pontos, olha a reta que vai dar. Está muito fora do esperado, né? Então, quanto mais distantes os pontos estiverem, melhor para esse tipo de determinação. Então, a inclinação da reta vai ser dada por ΔY sobre ΔX, que vai ser dado ln de K2 menos ln de K1, né, que são os valores de K, em temperaturas diferentes, né? As temperaturas absolutas aqui, dividido por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, isso vai ser menos a energia de ativação sobre R, tá bom? Trabalhando a equação, nós vamos ter que ln de K1 sobre K2 é igual a energia de ativação sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, tá? A gente tem esse valor, 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 tem todos os valores, a gente encontra energia de ativação, tá ok?